Neste ano, o início da Guerra Civil na Rússia completa o seu centenário. E a gente celebra, lembra este momento da história que foi marcante para todo mundo com vários eventos. Um deles vem num livro, A História da Guerra Civil Russa, que na edição brasileira tem a introdução feita pelo historiador, o professor titular da Unicamp, Jaime Pinsky, com quem a gente conversa agora aqui na Jovem Pan. Jaime, primeiramente, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui com a Jovem Pan. É um prazer grande voltar a falar na Jovem Pan, pela qualidade dos seus ouvintes, principalmente. Bom, Jaime, eu acho que a gente olha para a Rússia, que em 2018 vai receber uma Copa, e começa a ganhar muita evidência. Então a gente pode tentar entender um pouquinho a personalidade do russo, coisas que são muito marcantes deles e que tem seu início, seu embrião na Revolução Russa de 1917. Na verdade, talvez até um pouquinho antes, né? Por exemplo, gostar de uma Rússia grande que muitas vezes prefere ou abre mão até da liberdade em detrimento da segurança, em detrimento da sua grandeza. Quando a gente começa a falar da Revolução Russa de 1917, a gente está falando de que contexto da Rússia? Como é que estava a Rússia naquele momento? É muito interessante. A Rússia é um país que tem características muito próprias. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que olha o mapa da Rússia fica impressionado. A Rússia atravessa os Urais, sai da Europa, invade a Ásia, até hoje em dia. No tempo do Império Russo era maior ainda, quer dizer, tem uma extensão realmente continental. É um país imenso. Sendo um país imenso, ele também é um país multirracial, multiétnico e multilinguístico. Ele não tem... O Brasil, por exemplo, é um país que é a exceção de grupos indígenas, é o país onde se fala uma língua só. Na Rússia não, você tem lugares em que se fala línguas completamente diferentes. Quando você anda por Moscou, por São Petersburgo, né, você caminha, você vê a diversidade étnica toda feita não de imigrantes, mas de russos verdadeiros, que podem ter traços orientais, que podem ter traços mediterrâneos até, e por aí afora. Então, essa multiplicidade russa tem que ser levada em consideração quando se pensa a Rússia. Ora, a Rússia era um país bastante atrasado, até 1861. 1861 apenas é que terminou a servidão. Nós tínhamos um sistema de servidão que era um sistema ainda feudal. E o desenvolvimento do capitalismo na Rússia se dá não pelos capitalistas, mas pelo Estado russo. E isso vai provocar um êxodo rural fantástico. Esse êxodo rural que ocorre na Rússia, ele pode ser comparado apenas ao êxodo rural que ocorreu recentemente na China. Quer dizer, porque são populações imensas se deslocando do campo para a cidade. Então, é um país com características muito próprias. Mas por conta desse desenvolvimento, não é, você tem uma riqueza muito grande de um lado, né, a partir de 1861, e você tem também uma miséria enorme do outro lado. Você chega ao final do século XIX, começo do século XX, com camponeses miseráveis, pessoas nas cidades também em situação de profundo desespero, não tendo o que comer, não tendo o que vestir e não tendo onde morar. E eu estou falando de um país onde o inverno frequentemente chega a 20 graus negativos. Eu não estou falando de um país onde, quando faz 15 graus, como aqui, todo mundo reclama que está muito frio. Então, quer dizer, o que acontece na Rússia é fantástico. Aí tem um grupo de pessoas que começa a se colocar contra o governo. E o governo é muito autoritário mesmo. O governo é muito tirânico. O governo czarista era um governo terrível, que esmagava a população.
Em 1905, você tem uma tentativa de revolução socialista. Ela fracassa. As punições são enormes. Muita gente foge do país. Em 1917, em fevereiro, março de 17, o czar finalmente é deposto. Toda a sua família é presa. E em outubro de 17, você tem a chamada invasão do Palácio de Inverno de São Petersburgo e, com isso, a subida dos bolcheviques ao poder. Frequentemente, pessoas desavisadas dizem, bem, com isso começa o comunismo, com isso começa o socialismo, com isso começa o bolchevismo na Rússia toda. Mentira, não começa. Começa, é uma tremenda guerra civil que dura até 1922, dura 5 anos, tem, segundo alguns minimalistas, 4,5 milhões de mortos e, segundo outros, chega até 10 milhões de mortos. Quer dizer, massacres imensos que ocorrem tanto na Ucrânia, não é, como do outro lado dos Urais, na Rússia asiática, como no norte, no extremo norte, na Sibéria e outras regiões. Quer dizer, então nós temos assim uma revolta anti-bolchevique, né, e uma luta civil enorme. Que é muito bem retratada no Outubro, né, do Sergei Eisenstein, que é o clássico sobre esse período. Exatamente, o livro o filme do Eisenstein, belíssimo, né, com cenas lindíssimas, ele mostra exatamente como se chega ao poder. Mas a guerra civil propriamente dita é muito pouco conhecida. E aqui no Brasil, mesmo historiadores que tratam da Rússia, etc. e tal, têm pouco conhecimento a respeito disso, que nunca se publicou um bom livro sobre a Guerra Civil Russa. No livro História da Guerra Civil Russa, que está saindo pela editora Contexto, como é que ela vem narrada? Ela é uma narrativa histórica mesmo? São depoimentos? Como é que vocês contam essa história? Bem, o autor é um francês chamado Jean-Jacques Marie, que tem uma característica fundamental para poder escrever um livro desses. Domina totalmente o russo, verificou, traduziu e incluiu documentos que nunca tinham sido traduzidos para qualquer outra língua a não ser o russo. Então nós temos uma documentação muito vasta. O livro é uma narrativa envolvente, apaixonante. Você começa a ler esse livro, você não consegue parar. Ele tem personagens inacreditáveis, quer dizer, você tem a luta dos vermelhos, né, que seriam os bolcheviques contra os brancos, mas você tem outros tipos, você tem os chamados verdes, não é, que eram grupos, entre aspas, terroristas ou de bandidos que apareciam nessa história toda. Você tem pequenos personagens que vão surgindo aqui e ali. Esses pequenos personagens fazem parte de uma narrativa profundamente envolvente. Então, o autor consegue uma proeza de escrever um livro de historiador, quer dizer, não é um livro superficial, um livro feito de clichês ou uma colagem de informações, não é? Mas um livro de historiador, um livro de alto nível histórico e intelectual, mas ao mesmo tempo é uma narrativa apaixonante. Eu, quando peguei o livro em francês, eu conheci esse livro na França, fiquei maravilhado. Quer dizer, eu li o livro em 2, 3 noites, não é? E não queria sair, estava em Paris, eu não queria sair do hotel para poder terminar o livro, né? E escolhi esse livro para ser traduzido e para a gente poder contar aqui para os leitores brasileiros. A gente está conversando aqui na Jovem Pan com o historiador, professor titular da Unicamp, Jaime Pinsky. Jaime, eu lembrei de uma história que é conhecida, pelo menos quando a gente está na Rússia, sempre contam essa história quando a gente visita lá a Catedral de São Basílio, que é quando o czar Ivan pergunta ao arquiteto da Catedral de São Basílio, aquela catedral bonita com as cúpulas coloridas que fica na Praça Vermelha, para quem, né, não lembra agora a referência, pergunta a ele se ele conseguiria construir outra catedral semelhante àquela. E com a resposta afirmativa, Ivan manda furar os olhos do arquiteto, porque diz que jamais, para não construir jamais algo assim.
E essa tirania é algo que se perpetua por muitos anos nos líderes russos. Então, infelizmente, desculpe, eu ia concluir. Não, eu ia dizer o seguinte, para o nosso ouvinte, para aguçar a curiosidade do nosso ouvinte, né, para falar da história da Guerra Civil Russa, não tem como entender, por exemplo, uma aprovação de 80% do governo Putin, sem falar da história da Guerra Civil Russa, desses anos, desses períodos todos que se passaram por lá, né? Você tem razão, é impossível. Para nós, os valores que nós temos, para a forma democrática que, apesar de todos os problemas que tem no Brasil, essa forma democrática faz parte do nosso modelo de um bom governo, não é? É muito difícil entender isso. Agora, você vê, você tem o czarismo com uma tirania tremenda. Aí sobe Lenin, não é? Governa durante alguns anos, morre. No lugar dele sobe Stalin. Stalin era um homem primitivo. Quer dizer, era um georgiano, ele não era russo propriamente, ele veio da Geórgia. Um homem primitivo, um homem vingativo, um homem que começa matando todos os antigos líderes bolcheviques com medo de concorrência. Depois acha que o problema está no exército, aí mata tudo quanto é líder do exército. Depois acha que está entre os médicos, então manda matar um monte de médicos. Depois dos intelectuais, depois dos judeus, depois dos camponeses. Quer dizer, o Stalin foi de uma tirania, foi de uma crueldade, assim, inacreditável para quem pense em alguma coisa com algum sentido democrático. Quer dizer, então, o regime que entra na Rússia para romper aquela tirania czarista, acaba criando uma tirania, eu não vou comparar pior, melhor, igual, mas é terrível. Quer dizer, e o sistema socialista que vem para resgatar a dignidade do ser humano, não resgata nada. Quer dizer, é uma sociedade cheia de medos. Saiu recentemente um livro da editora Rocco, muito interessante, sobre a vida de Shostakovich, um dos grandes compositores russos. O livro conta que o Shostakovich tinha medo de ser preso pelo stalinismo, sem motivo nenhum. Ele nunca fez nada contra Stalin, pelo contrário, ele tentava até se aproximar do Stalin, mas ele achava que ele iria ser preso. Então, para não incomodar a família, não é? E ele sabia que de um momento para outro a polícia secreta viria pegá-lo, ele resolve dormir no hall do prédio onde ele morava. Então ele sai toda noite com uma maleta, não é? Arruma um catrezinho e dorme no hall, para quando a polícia vier buscar, ele é levado e a família não é incomodada porque ele tem uma filha pequena. Quer dizer, você imagina o terror que sente uma pessoa dessas, não é? Isso dentro do stalinismo. Quando termina o stalinismo, você tem, e com Gorbachev, parece que você vai ter um momento de uma democracia maior. Aí você tem o líder russo, que vem de onde? Que vem da polícia secreta, que é o Putin. E que toma todas as medidas que tenha de um autoritarismo tremendo, e parece que, infelizmente, a sociedade russa, você tem razão, troca a sua liberdade por uma certa estabilidade. É verdade. Bom, para o nosso ouvinte que ficou curioso, pode conferir História da Guerra Civil Russa, que no Brasil está saindo pela editora Contexto, e tem a introdução, então, a edição brasileira feita pelo historiador, professor titular da Unicamp, Jaime Pinsky. Jaime, muito obrigada pela gentileza de atender a Jovem Pan. Foi um prazer muito grande e desculpe se eu me alonguei, mas é um livro que me entusiasma muito. Eu acho que ele vai abrir novos horizontes de compreensão sobre a Rússia. Sem entender a Guerra Civil Russa, nós não temos como entender a sociedade soviética e muito menos entender a Rússia de hoje em dia. É verdade, a Rússia é mesmo interessante. Um abraço. Um abraço.